A paz, queridos, glória a Deus. Hoje é o terceiro dia da nossa campanha. A nossa campanha, cujo tema é Senhor, preciso de milagres. A referência bíblica está lá em Jeremias 32, versículo 27. E eu gostaria de trazer junto a esta referência para nossa reflexão no livro de Atos, no capítulo 19, os versículos 11 e 12, que diz assim: Deus fazia milagres extraordinários através da vida de Paulo. E ainda diz assim, que os lenços, os aventais, os pertences deles curavam pessoas de tanta unção que aquele homem tinha. Então, muitas vezes, se a gente for retomar lá a história para o período em que Eliseu vivia, a gente vai ver que quando Eliseu morreu, que ele foi sepultado, uma nova pessoa morreu e puseram na mesma sepultura de Eliseu. Quando o corpo do morto encostou na, na, nos restos mortais de Eliseu, ressuscitou de tanta unção que aquele homem também tinha. Então, e quem eram essas pessoas, gente? Eram pessoas de carne, eram pessoas sujeitas às mesmas paixões que nós. Se você for analisar a história de Moisés, através dele Deus fez tantos milagres, mas Moisés já havia matado um homem, Moisés já tinha cometido algumas coisas que não eram do agrado de Deus, mas o Senhor perdoou. Então, muitas vezes Deus perdoa. Quem não perdoa é o homem. Você mesmo às vezes não se perdoa. Mas o Senhor, Ele é o Deus do perdão. E Ele é o Deus também de coisas novas. Se você está aqui ouvindo essa mensagem, é porque Deus ainda tem algo na tua vida. Se você está aqui ouvindo esta palavra, é porque Deus ainda tem propósito com você. Está vivo ainda? Está respirando? Agradeça, porque Deus ainda tem algo para fazer na sua vida. Mas meu Deus, o que eu fiz não tem perdão. Eu não me acho digna de servir esse Deus. Nenhum de nós é. Não tem esse homem que tenha essa dignidade a ponto de ser digno do Senhor. Mas o Senhor, Ele escolhe justamente as pessoas que, aos olhos de muita gente, não servem de nada. A Bíblia diz que Ele pega do lamaçal, tira do monturo, dá um banho de sangue, e bota para sentar no meio de príncipes. Então ele pega aquele que ninguém dá nada. Então, você nem sabe os planos que Deus tinha acerca da sua vida. Tem gente que até corta caminho para nem falar com você, né? Porque você não é uma pessoa interessante para alguém encontrar. Você não é uma pessoa de pose, você não é uma pessoa famosa, né? Você não é o pastor, não é a missionária. Quando eu falo pastor, não é o pastor, mas aquele pastor famoso, né? O que eu tô querendo dizer, gente, é que muitas vezes as pessoas cortam até caminho para não falar conosco. Porque acha que é perder tempo, né? Cumprimentando fulano, cumprimentando cicrano. Mas saiba que Deus se importa com você. Saiba que Deus gosta de conversar com você. Gosta quando você o procura para conversar com Ele. E muitas vezes o teu milagre, o meu milagre, depende dessa intimidade. Depende dessa oração mais direcionada. Alabacandarashui. Lembra que eu falei ontem que existem milagres que são condicionais. Tem milagres que precisam de jejum. Tem milagres que precisam de vários dias de oração. E tem milagres que são urgentes, que você de repente clama e de repente Deus faz. Que Deus também é o Deus de já. Deus é o Deus que passa anos e anos para cumprir uma promessa na sua vida. Anos e anos no seu tempo, né? Porque Deus, Ele é atemporal. Ele não tem essa história de ontem, de hoje, de amanhã. Quem tem isso é a gente. Mas Deus não, gente. Deus, muitas vezes, Ele é o Deus de já. Porque Ele, muitas vezes, sabe a necessidade, a urgência
da sua situação ser resolvida. Aí você diz, mas Deus, quanto tempo essa situação tem se protelado? Quanto tempo eu tenho aguardado e eu vejo tanta gente mais importante passando na minha frente, né? Mas um dia vai chegar a sua vez. Como chegou na vida de Esté, como chegou na vida de Ana, como chegou na vida de Josué. Josué era escravo, chamava-se Oséias. Deus muda até nome, Halai de Candarashui. Deus muda nome, muda de lugar. Isso ele fez na vida de Josué. Deixou de se chamar Oséias, passou a se chamar Josué. Tirou do Egito, levou para Canaã, da lá Sui de Candarashui. Então não se assuste com as mudanças que vêm por aí. Não se assuste. Muitas vezes Deus faz, porque se Ele for dizer para você que vai fazer, você vai ficar naquela expectativa. Jesus, será? Será que isso é o melhor? Será que aquilo é o melhor? Então muitas vezes Deus faz e você já está dentro da situação e pronto. Você só vai saborear a promessa, viver a promessa. E quando isso acontecer, pare de se questionar tanto. Aí Deus manda você dizer um negócio para a pessoa, aí você vai dizer, ai Jesus, eu vou dizer isso para aquela pessoa aparentemente não precisa de nada, né? Mas Jesus sabe, porque Ele está mandando. E manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Eu deixei de me questionar nesse sentido, porque às vezes Deus dizia, olha, vá ali e fale isso, isso e isso. E eu disse, mas Jesus, eu vou dizer isso para essa pessoa. Ela dizia, não, Deus, eu não quero falar nada de mim mesmo. E quando eu comecei a obedecer o que Deus falava comigo, Deus me fez enxergar. Alai, Shri, Dekandarasui, que Ele é quem manda, gente. E que Ele conhece o outro. Ele conhece a necessidade do outro. Ele sabe como aquelas pessoas precisam ser consertadas. E se você for analisar a história de Eli, ele era um juiz. Era um juiz, tinha 2 filhos sacerdotes, mas os 2 filhos de Eli, eles fingiam servir ao Senhor. Eles eram hipócritas. Eles comiam do sacrifício que era para Deus. Eles roubavam a Deus, roubavam a Israel, que eram as pessoas que iam sacrificar a Deus. E chegou um momento que Deus usou um homem de Deus. O que eu acho interessante é que muitas coisas Deus faz no anonimato, né? E muitas coisas Deus, Ele permite que todo mundo saiba. Ele não disse nem o nome do homem de Deus. O homem de Deus foi até ali e disse, olha, os teus 2 filhos vão morrer em um dia. E todo mundo na flor da idade vai morrer. Porque tu honras mais a teus filhos do que a mim. Então, tire a idolatria. Tire a idolatria de dentro de você. Muitas vezes o seu ídolo é um homem. Às vezes o seu ídolo é uma mulher. Às vezes o seu ídolo é o dinheiro. Às vezes os seus ídolos são os seus filhos. E Deus, ele falou com ele e disse que ele honrava mais os seus filhos do que a ele. Deixando que eles roubassem a Deus. Deixando que o nome do Senhor fosse questionado, fosse profanado. Porque quando eu levo uma oferta a Deus e essa oferta é desviada, é usada para outros propósitos, as pessoas vão questionar. Vão dizer, menina, eu doei um dinheiro para a obra do Senhor, sei lá, para um terreno, ou para uma casa missionária, ou para um projeto de cestas básicas, e de repente esse dinheiro foi desviado para outro propósito, as pessoas vão questionar. E isso tira um pouco a credibilidade da igreja. Então, como igreja, faça a coisa certa. Você, se já fez errado em algum momento, se arrependeu, Deus perdoou, mas a partir de hoje, faça a coisa certa. Porque os nossos milagres também dependem dos nossos comportamentos. As nossas vitórias também dependem da nossa postura diante de Deus. Se ele, como juiz, como pai, tivesse chegado para aqueles 2 filhos e tivesse chamado eles a atenção, tivesse dito, oh, Deus disse vai matar vocês, se consertem. E ele ainda disse um dia, se vocês fazem com os homens, ainda tem juiz para julgar. E se for para Deus, se vocês fizerem um errado para Deus, quem vai rogar por vocês? Então que a gente possa fazer o certo para Deus. Julgamentos vão ter muitos.
críticas vão ter muitas. Vai ter alguém que vai pensar que você está limpando a igreja para olhar para o pastor. Vai ter alguém que vai pensar que você está na oração para olhar para a irmã. Vai ter alguém que vai pensar que você é a barata da igreja, que você é o fanático, é a fanática. Mas Deus é aquele que conhece, que sonda os corações. Faça para Deus e aguarde, porque através de Paulo Deus realizava muitos milagres. E Paulo era um homem de carne e osso, igual a mim e a você. Através da minha vida, através da sua vida, Deus ele continua operando milagres. Amém?